Pessoal, vamos iniciar a nossa aula número 15 de Assembly para Linux. Então, como sempre, começamos abrindo o arquivo da referente à última aula e só vou dar um aviso inicial que a partir das últimas duas aulas eu estou colocando no blog todo o conteúdo, ok? Tanto a parte de design time, que seria o código, uma ilustração, uma imagem, um filme do runtime, né, ou seja, do programa em execução, e explicando na forma de escrita, né, todo o conteúdo, tudo bem? E também os arquivos, eles estão todos ali no meu GitHub, tudo bem? Bom, vamos voltar então, vamos ampliar aqui o nosso VS Code e vamos criar um novo arquivo, aula 15, né? 15.asm e copiar então o conteúdo da aula anterior, colando no novo arquivo. Muito bem. E aí começamos a edição. Então, a primeira coisa, fechamos o anterior, fechamos aqui o Explorer e vamos lá. Primeira, qual que é a ideia aqui? Nós vamos tornar o código um pouquinho mais legível, mais simples, e nós vamos tratar essa questão do tamanho de memória reservada. No caso aqui, 15, tá? Seja na seção ponto .data, como nós fizemos aqui, olha, ou na seção ponto .bss, como fizemos aqui na linha 18. Tá? Então veja, 14 e 18 contém o número 15, que é o limite, né, de tamanho, ou o número de bytes reservados, tá? Para a nossa variável. Muito bem. A ideia aqui vai ser, então, contornar esse valor e quando nós fizermos uma leitura, né, veja aqui na linha 33, a gente vai chamar essa syscall de read, né, a sysread, né, e nós vamos trabalhar com o número efetivamente de bytes lidos, né, efetivamente informados, tá? E não 15, sempre 15, tá? Por exemplo, se a gente escrever um nome curto como Ana, a gente não vai precisar escrever lá no final 15, o conteúdo desses 15 bytes, e apenas os três primeiros, que é a Ana, né? Tá? A-N-A. Nós vamos entender logo à frente. Primeira coisa, como a gente está falando em 15, vamos fazer o seguinte: para evitar o literal numérico, né, o hard-coded, né, o valor, nós vamos fazer o seguinte: vamos dar um nome de size, e aí EQU 15, ok? O que significa isso? Que a gente pode, quando chegar aqui, por exemplo, trocar, né, esse 15 por size, e assim por diante.
princípio é isso. Eu podia ter usado o nosso edit replace, mas agora que já fiz manualmente, né? Vamos procurar 15. Não deve ter mais 15 no código. Ou tem? Ah, tem. Tem no comentário apenas, tá? Aqui e aqui. Olha, pronto. Não tem problema. Aparece 3 vezes? Onde? Ah, sim, lá em cima, a primeira vez, naturalmente. Tá, perfeito. Então vamos lá. Acho que aqui faltou um tab, né? Ok, muito bem. Vamos tirar esses comentários. Alguns comentários já não são mais necessários. Ok, ok. Tá. Para ficar mais claro também, veja, esse primeiro literal não deixa de ser o título, correto? Então vamos mudar para título, title. Vou colocar em minúsculo. E aqui também idem, ok? E aí, no caso do segundo literal, agora sim, vou fazer o seguinte, vou fazer automático, que é bem mais rápido e é melhor. Vamos lá, replace, tá? Então, onde for literal 1, o que a gente pode fazer? Vamos trocar para prompt. Tudo bem? Então vamos lá. Trocou uma vez, duas, três, quatro, cinco. Pronto, não existe mais. Tá? É, e literal apenas, que nós trocamos apenas aqui, olha. Title, title len e title. Lá no código não. Então vamos aproveitar. Onde encontrar só a palavra literal, vamos mudar para title. Só que aí temos que tomar cuidado. Por exemplo, na linha 11, na linha 12, não. No caso, vai ser só aqui, olha, na linha 25 e na linha 26. Aí, pronto, tá? Então trocamos title, ele tem que aparecer uma, duas, três, quatro e cinco. Perfeito. Title literal um a gente já trocou, certo? Não aparece mais nenhuma vez, porque prompt aparece 5 vezes. Um, dois, três, quatro e cinco. Tá. Agora vamos trocar a literal 2. E aí a gente deixa apenas literal. Estou fazendo isso porque a gente vai precisar mais à frente desse literal aqui. Então vamos lá. Veja que ele aparece então 5 vezes. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá vendo aqui, ó? Então vamos lá. Então, primeiro, vamos começar a trocar. Pronto. Terminou. Então a gente fez as principais mudanças, né? Basicamente cosméticas, né? Tá, e agora vamos começar. Claro, nova linha já não se fala mais nisso já há algum tempo. E aqui tá. A gente também já decidiu usar a área .bss, ok? A seção, né? Não a seção data, mas a seção BSS. Ou seja, a gente
vai só reservar, né? A gente vai declarar apenas a variável. A gente não vai definir com um tamanho, perdão, com um valor, né? O tamanho, sim, claro, é o tamanho da reserva, mas a gente não vai declarar um valor, um conteúdo, tá? Muito bem. Agora, imagine, vamos lá, vamos olhar a sequência aqui. Primeiro é impresso ou escrito o título, depois o título que é variável, atribuição em tempo de execução. Depois nós temos o prompt, né, que é informe o nome. E aí sim a gente tem a leitura. Né? O usuário vai lá entrar com um nome lá. Ana, Maria, José, João, enfim. Né? Então vai haver o processo de leitura. Logo em seguida é impresso o literal, no caso aí nome informado. Tudo bem? E o valor, o valor lido, né? Então, ele vai mostrar lá o que foi digitado. Perfeito? E termina. Muito bem. Ainda retirando esses comentários, nós vamos trabalhar nessa questão aí, que é qual é o valor efetivamente, o valor de bytes efetivamente lido, o valor do número de bytes efetivamente lidos. Porque se a gente não souber, nós vamos ter que sempre ficar tanto lendo quanto escrevendo 15 bytes, que foi o espaço reservado, que é o size. Muito bom. Aqui, agora vem uma coisa muito interessante. Quando nós chamamos leitura, na volta, quando termina esse procedimento, o kernel ele retorna o valor dos bytes lidos diretamente no registrador EAX. Olha que interessante. Então eu vou repetir. Na verdade, não é só a leitura, a escrita também. Toda vez que uma dessas funções, né, é executada, né, logo após a interrupção, veja lá, né, essa linha int syscall rq, né, esse syscall rq, a gente sabe que o valor decimal é 128, mas é muito comum e o mais usado, claro, aquele aquele valor hexadecimal. Eu vou até colocar aqui do lado, que é mais comum ver essa instrução assim, ó, int 0x80, tá? A gente sabe lá nós tínhamos colocado na nossa biblioteca syscall underline rq representando propriamente, aí vou mostrar aqui de novo. Olha aqui, ó, que é o vetor de interrupção, né? Equivale a 128 no decimal. Tá? Veja aqui, ó, como eu acabei de falar, hexadecimal é mais comum, 0x80 ou então 80H, H minúsculo. Tudo bem? Muito bem. Depois dessa interrupção, vamos lá, vamos voltar ao código. O kernel, né, isso aqui é a chamada, chama-se o kernel, essa interrupção é para chamar o kernel e executar a syscall, a chamada função, né, de escrita ou de leitura. Acontece que
Quando terminou, né, ao retornar dessa chamada, o kernel automaticamente coloca os bytes trabalhados, sejam escritos, sejam lidos, no registrador EAX. Olha que interessante. Aí, lembra, bom, eu quero, no caso, é o que a gente quer saber quantos bytes foram lidos, né, foram informados, né, quando o usuário digitou, e, portanto, foram lidos. Muito bom. Aí o que eu faço? Como eu disse, logo depois da leitura, o que vai acontecer? Ah, então, eu vou até anotar aqui do lado. O kernel coloca o número de bytes lidos em EAX, no registrador EAX. Muito bem. É, aqui temos um problema. Por quê? Porque EAX ele vai, que é o valor, né? O que acontece, esse valor ele é retornado pela chamada lá da leitura, né? De sysread. Tá? Só que eu, qualquer outra operação que eu fizer em seguida, né? Por exemplo, aqui, ó, eu quero escrever aquele literal lá, nome informado. Só que para que eu consiga chamar a escrita, eu preciso informar. Na verdade, já está dentro dela, né? Eu preciso colocar em EAX syswrite, tá? Ou sysread. Mas espera aí, mas se eu colocar esse valor syswrite, né? Veja, aqui depois da leitura eu vou chamar uma escrita. Então eu passo lá quais os argumentos da escrita. O literal, né? Que é esse aqui, né? Definido na linha 11, e o tamanho, né? O número de bytes dele, que é calculado aqui na linha 12. Mas, tudo bem, esses são os argumentos. Mas a função, ela precisa também colocar alguma coisa, tanto em EAX como em EBX. Né? Então, no caso da escrita, eu vou colocar syswrite em EAX. Mas espera, mas EAX está com aquele valor lá do número de bytes. Então, o que eu faço? A forma mais simples. Não é a melhor nessas condições, mas o que eu faço? Eu não vou escrever, deixa eu até comentar aqui, olha. Eu não vou escrever nada. Vou direto informar, né? Aliás, exatamente, eu não vou escrever nada. Aí o que eu vou fazer? Aqui que está o pulo do gato. Aproveitando que a gente sabe que o retorno colocado em EAX é o número de bytes, quando eu chegar aqui, olha, em vez de eu colocar size, eu vou até escrever aqui, ó. Trocar size, né, que é um literal aí, no caso tem um valor 15, por EAX. Ou seja, deixa eu colocar aqui agora. O que essa instrução está dizendo? Move, né? Mova o valor dentro lá de EAX, né? Para EDX. EDX, lembra? EDX sempre tem um inteiro que é o número, o tamanho, né? Ou número de bytes a serem escritos ou a serem lidos. Né? Então é isso, olha.
Muito bem, olha, eu simplesmente pego o EAX e coloco lá. E acabou a história, não tem mais nada que fazer. O único problema é que eu tenho que sacrificar é, este literal. Vamos ver, vamos salvar. Ctrl S. Vamos abrir aqui o terminal. E vamos lá, vamos compilar. NASM, né? "-f, ELF32 e o nome do programa. Aula 15.asm. Ok. Esse foi o assemblador, né? O montador, correto? Agora vamos para o link editor. Vamos fazer a ligação. LD-F, ELF I386, o nome do programa, aula 15, só que agora é o objeto, menos O, e o nome que a gente quer. Vamos colocar aula, é o suficiente, tá? Ok, aí ponto barra aula. Aí o que acontece? Primeiro ele escreve o título, depois, né, na linha seguinte, o prompt, informe o nome, tá? E aí você tem que, o usuário vai informar, ele fica aguardando. A leitura, ela é assim, passiva, ela fica, aguarda o usuário entrar com o conteúdo até o acionamento do enter, né? O return, para terminar a leitura. Então vamos lá, Ana, aí do enter, pronto. E aí o que aconteceu? Ele leu, como a gente teve que tirar, omitir, né, esse trecho de literal, ou seja, a gente não escreveu o literal, que é o nome informado, dois pontos, espaço, a gente escreveu diretamente o conteúdo da variável, né, alimentada, né, esse conteúdo agora é Ana, né, porque foi, foram os bytes ANA, os bytes referentes aos caracteres A, N e A, né? A maiúsculo, N minúsculo e A minúsculo. E pronto, e aí simplesmente foi escrito o que foi informado. Tá. Mas, puxa, mas eu queria escrever nome informado, fica mais bonitinho. Como fazer isso? Então, essa pergunta a gente vai responder na próxima aula. Que tal? Pode ser? Muito bem. Vamos quebrar a cabeça aí. Como que a gente vai fazer? Qual que é a ideia? Nós vamos. A gente já sabe que o kernel ele retorna o número de bytes em EAX, tá? E a gente quer usar esse número de bytes, certo? Para depois escrever o conteúdo, né? O que foi informado. Só que a gente quer também, para ficar mais bonitinho, colocar um literal antes dessa informação. Né? A gente quer colocar nome informado, dois pontos, espaço, Ana. Tudo bem? Como fazer isso? Vamos fazer essa lição de casa? Então tá. Um abraço, até a próxima aula.